Então a mente tem que ser levada a fazer um trabalho de superação das tendências do passado, que é o que em geral os psicólogos chamam de memória, mas que está relacionado principalmente à memória psicológica, ao aspecto às vezes traumático do nosso passado, que o Buda considera como o 7º passo do nobre óctuplo caminho, dado que o 8º já é o samadhi. Nisso e coincide com a ciência do yoga a ideia do êxtase, a ideia da transcendência do corpo, pois que a palavra grega que usamos para traduzir, êxtasis, quer dizer estar fora. E, portanto, é a transcendência do corpo e a percepção direta dessa luz espiritual que habita todos os seres, que é a essência da matéria que constitui os nossos corpos. E, portanto, nós poderíamos definir hoje cientificamente o universo como algum tipo de condensação de energia em forma material, como cubos de gelo flutuando num oceano e que cedo ou tarde irão se diluir e retornar à forma líquida da água primordial. Ainda assim, nos parece que o cubo de gelo dura, e isso é considerado na filosofia vedantina uma ilusão. Na verdade, Shankara chega a dizer que nós, nos afogando, às vezes nos agarramos à primeira coisa que temos por perto e encontramos então um tronco. E a ele nos agarramos com unhas e dentes, como diz a expressão, sem perceber que aquilo que parecia um tronco para nos dar segurança era, na verdade, um jacaré, um crocodilo. Esse crocodilo é o corpo físico. Nós nos agarramos ao corpo físico como se ele nos desse a segurança, como se ele nos desse o prazer, como se ele fosse o grande instrumento que nos traria a sobrevivência, para o qual nós temos que estar sempre trabalhando para que o corpo não feneça, não faleça. E, no entanto, ele é a causa das nossas dores quando ele está em desarmonia. E como as desarmonias vêm da alma, se nós não colocarmos a mente devidamente a prumo, é claro que o corpo frequentemente estará adoecendo, ou o seu destino inevitável, que é, evidentemente, a morte, como o Buda acabou de descrever. Então, citando mais uma vez o grande tratado dos Yoga Sutras, que tem apenas 196 sutras, e é o tratado que Patanjali escreveu aproximadamente há 600 anos antes de Cristo, e que define o yoga na sua forma mais clássica, como acabamos de citar. No aforismo 2.15, ele diz: para quem desenvolveu o discernimento, tudo é miséria por causa da dor resultante das mudanças, ansiedades, tendências, bem como dos conflitos que permeiam o funcionamento dos gunas e das vritis da mente. Então, uma pessoa que lê essa frase fora de contexto, chega à conclusão, talvez, de que o Yoga Sutra é um livro pessimista, porque fala que tudo é miséria. Mas eu vou ler com mais calma. Para quem desenvolveu o discernimento, que é a capacidade de distinguir entre o que dura e o que não dura, tudo é miséria, quer dizer, dentro deste contraste, para quem chegou a perceber a luz espiritual, as coisas desse mundo que estão em contínua mudança, pois ele diz: por causa da dor resultante das mudanças, parinama. Então, o início do problema que o Buda também reconheceu é a transitoriedade. As coisas são insatisfatórias, porque elas não duram. Nós levamos muito tempo para acumular alguma riqueza, quando finalmente nós vamos gozar do resultado, eventualmente já envelhecemos. Vocês conhecem aquela dificuldade de conciliar a saúde com o tempo e a riqueza. Na juventude, a pessoa tem saúde e tem tempo, mas não tem o dinheiro. Ela não pode usufruir de muitas coisas. Quando finalmente ela se envolve, se engaja no mundo e conquista o dinheiro,
Aí ela ainda tem saúde, mas na meia-idade já lhe falta o tempo, porque ela está enrolada dentro desta engrenagem para mantê-lo e para conquistá-lo. E então, quando finalmente se aposentam, já estão com catarata e não conseguem mais ler o livro. Porque é a saúde que desaparece, a pessoa tem dinheiro e tem tempo e vai de uma cirurgia para outra para fazer a recalchutar. E aí nós vamos chegar à conclusão que o Buda, com uma linguagem talvez menos tecnológica do que a do nosso século, diz que aqueles que não observaram a conduta conveniente ou não tiveram discernimento de se dedicar desde cedo e não recolheram na juventude as riquezas do saber, mais tarde são como arcos quebrados e só lhes resta lamentar as forças perdidas. Aí fica para a próxima encarnação o esforço da transformação da lagarta em borboleta. Um dia nós chegaremos lá, supõe-se que a cada vida fica um pouco mais fácil, porque até atingir o ponto onde nós paramos, nós temos uma rapidez extraordinária, eu quero dizer, paramos nas vidas anteriores. Nós temos uma rapidez extraordinária de reconquistar o território na nova encarnação. Mas quando nós de repente encontramos aquele muro resistente que parece que nós não conseguimos transpor, aí nós encontramos o ponto em que talvez em nenhuma encarnação nós tenhamos ainda vencido aquela experiência. E aí nós temos uma estranha sensação de que avançamos centímetros ou milímetros aos anos e que o avanço é lento. E muitos por isso desistem das práticas. Mas eu estou lendo o 2.15 porque ele nos propõe o porquê nós deveríamos praticar o yoga. Primeiro porque as coisas estão continuamente mudando e já dizia o Buda, tudo que é composto cedo ou tarde decompõe-se. O nosso corpo é um agregado composto e ele vai se decompor. Então, se nós buscarmos segurança no corpo, como já nos dizia Shankara, ele na verdade é um crocodilo que irá nos engolir. Ele não nos dá segurança nenhuma e tende a se decompor.